E já de volta ao Vivo em Cores, obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Esse é o Vida e Saúde, hoje falando sobre infarto e seus tratamentos com um dos grandes cardiologistas desse país, Dr. Silvio Diopato, médico cardiologista, coordenador médico do setor de cateterismo do Hospital Vera Cruz de Campinas. Brilhantemente aqui está respondendo, esclarecendo, trouxe até uma animação para a gente entender como é que as veias vão entupindo aí e a gente se prevenir. Ô doutor, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Rafael. Rafael, obrigado Rafael. Rafael Escaldaferro. É verdade ou mito que o vinho, em doses controladas, pode reduzir a chance de problemas cardiovasculares? Pergunta o nosso amigo Rafael. Aquela mito assim, tomo todo dia uma taça de vinho, etc. Isso ajuda a proteger. É verdade? É mito, doutor? O que o senhor diz? Legal, Rafael. Obrigado pela sua pergunta, muito importante, muito interessante. E não é mito não, viu, Rafael? É verdade, sim. O vinho, ele ajuda, ele contribui para proteger as nossas artérias, né? Como o vídeo que eu mostrei, aquela entrada do colesterol. Doutor? Ele tem o vinho na casca da uva e é o vinho tinto. Na casca, porque a diferença do vinho tinto para o branco é que no seu processo de manufatura, a casca, o tinto, a casca permanece, ela é macerada e a casca permanece no caldo. E são esses corantes, são essas substâncias que estão na casca do vinho, que nós chamamos de fitosteróis, são substâncias que protegem o endotélio. Lembra que eu mostrei aquele raiozinho levando à disfunção endotelial? É aí que os fitosteróis vão funcionar, protegendo, protegendo a função endotelial. Se você tiver o seu endotélio, aquele tapete extremamente delicado, bem protegido, e no caso aí o vinho é um dos protetores, a chance de ocorrer a entrada do colesterol é menor. Tem dose? Tem. Porque não podemos esquecer que também o álcool prejudica. Isso. Então as pessoas acham que é o álcool que faz bem. Não. O que faz bem são os fitosteróis. O uísque faz bem? Você vai ter em quantidades menores, mas tem. Na cana, tem, mas bem menor. O vinho é muito rico, a uva é muito rica nessas substâncias. E aqueles sucos de uvas naturais, doutor? Assim, funcionam também. Esse pode ser substituído? Pode, sim. Se eu não consumo álcool, perfeito, eu tenho um problema de fígado, ou por opção, eu não consumo álcool. Você pode usar o vinho, de preferência o suco de uva, o suco de uva integral, que vai te conferir essas proteções, essa proteção. E existem vários outros alimentos que têm essa capacidade, tem os fitosteróis. Você tem alguns alimentos industrializados que são enriquecidos com os fitosteróis e contribuem para isso. Então, o que a gente orienta é uma dose, um cálice de vinho. Isso foi percebido, o vinho tinto, numa população, num estudo populacional, numa determinada região da França, que viram que aquela população que tem um hábito de consumir o vinho em doses moderadas diariamente, tem menos ocorrência de doenças cardiovasculares do que outras populações. Tem que ficar atento quem tem tendência ao alcoolismo, alcoólatra, tem que evitar mesmo. Não, tem que tomar muito cuidado. Vai no natural, né? Você não pode transferir para o álcool. A dose né? Exatamente. Seja, então vou consumir mais. O médico falou para eu beber, o médico falou para eu... Peraí, não, falou, desde que também não tem outros fatores de risco que impeçam o consumo de álcool. É isso que ele quis dizer. Né? E lembrando, as substâncias. Né? É uma dose, um cálicezinho de vinho, ponto. Não precisa mais do que isso. Prefiro o suco natural, viu? Também. De uva. A Regina Maria Costa de Carmópolis, lá no Sergipe, doutor, o Brasil inteiro participando. Tenho lipocardiopatia dilatada. Tomo Concárdio, remédio para a pressão alta. E AS. AS é isso? Gostaria de saber se posso continuar com esse AS, pois estou com a glicose alta. É a nossa amiga Regina, doutor. Legal. Regina, prazer falar com você. Você tem, pelo que eu entendi, uma miocardiopatia dilatada, ou seja, o seu coração dilatou, ele cresceu, e talvez você tenha sinais de insuficiência cardíaca, ou seja, cansaço para fazer esforços, que pode ser, depende o grau de dilatação desse músculo cardíaco, o grau de sintomas pode ser maior ou menor. A aspirina não interfere, o AS, que é a aspirina, ela não interfere com o diabetes.
É um medicamento protetor, ele está protegendo, seu médico achou por bem que você tomar aspirina para evitar a formação de coágulos dentro das suas artérias coronárias ou do cérebro, a aspirina não interfere com o diabetes. Então, pode continuar. O que a aspirina pode produzir são sintomas gástricos. Então, é importante que, às vezes, o paciente que toma aspirina tomar também um protetor gástrico, porque o mecanismo de ação da aspirina, ela diminui a proteção, uma mucosa, uma substância que protege o estômago da agressão do ácido. Portanto, tomando aspirina, é importante ter alguns cuidados com o estômago para não ter úlcera, hemorragias, coisas do tipo. Mas, por conta do diabetes, por favor, não interrompa o uso da aspirina. Doutor, de Cerquilho, que representa a cidade, é a Maria Leonor Martins. Obrigado, dona Maria Leonor, Deus abençoe a senhora. Ela está mandando um abraço para o Reinaldo, doutor, está parabenizando o programa. Aliás, todo mundo está dizendo a mesma coisa, doutor. Em todos os exames que faz, dá sopro no coração. Diz o médico que não tem problema, mas sente muita falta de ar e muito batimento no coração. Diz o médico que tem gastrite nervosa, deu em 2 endoscopias. Quer saber se isso é normal, a nossa amiga Maria Leonor, doutor? Maria Leonor, o sopro no coração, habitualmente ele é produzido por alguma disfunção de uma das válvulas cardíacas, que nós não entramos no detalhe das válvulas. Pode ser por enrijecimento de alguma das válvulas ou até uma insuficiência. A válvula muito molinha permite que, na hora que ela teria que fechar para o sangue não passar, ela pode ceder um pouco e passar o sangue. Habitualmente, é isso que produz o sopro. Não quer dizer que você tem sopro no coração, que você tem uma doença que precisa ser tratada do ponto de vista de cirurgia, coisas do tipo. Normalmente são medicamentos para controlar, para fazer com que esse problema, esse sopro não evolua, não progrida. Tá? Junto com o sopro podem ocorrer as arritmias. Você fala, Maria Leonor, em cansaço. O ecocardiograma é um método diagnóstico muito importante para a gente avaliar a função de bomba do músculo cardíaco e o funcionamento dessas válvulas. Dependendo da combinação, da função do músculo e com o grau de disfunção e o tipo de disfunção, um único exame, o ecocardiograma, pode contribuir demais para a gente dizer: Maria Leonor, fica tranquila, está tudo sob controle. É normal? Normal não é ter sopro, normal não é ter cansaço, porém, você está controlada com essas medicações, com essas orientações. Então, o que eu posso te dizer agora é que esse acompanhamento é importante. Se o seu cansaço vem piorando, procure o seu cardiologista, porque essa disfunção, se é que ela existe, pode estar progredindo. E, caso isso ocorra, medidas corretivas devem ser tomadas. O doutor Silvio, além daquele primeiro slide, aquela animação, o senhor trouxe outro mostrando um pouco a continuação, os stands, enfim. Isso. Vamos colocar, doutor, assim, porque eu acho que colocando a animação, a gente vai entendendo muito mais, muito melhor, inclusive, a explicação do médico aqui, né? Doutor, nós paramos aí, doutor. Então, esse é um coágulo. Isso são as plaquetas aí, doutor. Ok. Bom, diante dessa situação... Podemos seguir, não? Podemos. O que a gente precisa fazer? Então, ali, olha, o coágulo. Então, eu tirei as plaquetas. Isso você pode chamar de trombose. Tá? Então, uma doença é a aterotrombose. O que é uma trombose? Então, é a formação de trombo dentro do vaso. Tá? Então, nós Vários tivemos coágulos. a trombose de uma artéria, que nós chamamos de aterotrombose. É o infarto, ok? Ocorreu o infarto. Seguindo, então, o que a gente vai fazer? Nós temos a nossa placa, temos o coágulo, que está ali em roxo, obstruindo a passagem do sangue. O que o médico tem que fazer? O paciente está com dor no peito, está vomitando, está Tem que fazer um túnel ali, doutor. Preciso restabelecer a passagem do sangue. Como é que a gente faz isso? Através do cateterismo. Passamos um balãozinho por dentro da artéria, é um catéter bem fininho que entra ou pelo punho ou pela virilha, vai até onde está o coágulo, e aí nós vamos insuflando esse balão. Veja, o balão está crescendo, empurrando tanto o coágulo como a placa contra a parede do vaso. Veja, agora nós amassamos o coágulo e a placa contra a parede do vaso. O balão está completamente insuflado. Na hora que nós chegamos nesse ponto, esperamos um pouquinho e aí a gente começa a
desinsuflar essa bexiguinha, esse balão que está na ponta do catéter. E com isso, ó, ele vai murchando e agora a placa ficou amassada contra Mas a aquela placa. placa amassada, ela pode se deslocar? Isso. Aí a gente vai retirar o balão e o fio guia e o sangue vai voltar a passar. Vamos tirar o balão, voltou a passar. Oba! Ok? Boa. Isso, gente, era o que a gente fazia. Veja, é maravilhoso isso daqui, né? O médico está fora do corpo humano, não abriu o peito, através de um orifício de 2 milímetros de diâmetro, ou na virilha ou no punho, chegamos lá no coração, fizemos a desobstrução do coração. Como é que vocês identificaram que era ali que tinha o problema? Através do cateterismo, nós injetamos o contraste nas artérias coronárias e a gente localiza. Por isso que o paciente infartado vai imediatamente para a sala de cateterismo. Pode ter mais de um lugar, doutor? Pode ter mais do que um lugar. Mas na fase aguda do infarto, nessa situação, o que nós tratamos é o vaso culpado, aquele que obstruiu. Entendi. Essa técnica de desobstrução das artérias com balão, não no infarto, mas naquela placa estável que eu mostrei antes, né, de capa grossa, começou na final da década de 70. 1977 foi a primeira angioplastia com balão. E antigamente era assim, a gente amassava a placa contra a parede do vaso, desobstruía e o paciente parava de ter angina. Nessa época, a gente não tratava o infarto. As pessoas, a taxa de mortalidade nessa época, década de 70, era em torno de 30%. Hoje, a mortalidade do infarto é 6%. Olha só. Mas mudou muita coisa, a gente vai mostrar aqui para vocês. Até a década de 80, final da década de 80, nós só tínhamos o balão. Aí desenvolveu os stents. Foram desenvolvidas uma tecnologia que se chama stent, para que o telespectador tenha uma noção do que é um stent. Imagina um bob daqueles que as mulheres usavam antigamente, hoje elas não usam mais, né? O bob é o stent, é um tubinho de aço, todo recortado a laser, que quando insuflado ele funciona como uma tela de sustentação dentro do vaso. Aí vem a sua pergunta, e aquela placa que amassou ela não pode cair? Acontecia isso. E era um dos problemas da angioplastia com balão. Nós tínhamos uma falência do tratamento em mais de 40% dos casos. Dependendo da localização, o tipo de obstrução, nós não podíamos, era proibido. Então o paciente tinha que operar. Então, na década de 70, 80, a grande maioria dos pacientes que tinham obstruções de artérias coronárias eram operados. Ponte de safena, mais para frente a anastomose de mamária. Então, eram poucos os pacientes que iam para a angioplastia. Entendi. Esse nome feio, angioplastia, é a combinação de duas palavras. Angio, vaso. Plastia, plástica. A plastia, nós acabamos de ver uma plástica do vaso. E aí se desenvolveu, pensou, bom, se o problema é a placa que volta a desabar para dentro do vaso e produzir a obstrução de novo, que às vezes ocorria em algumas horas, ou semanas, ou meses, por que não colocar algo que dê sustentação para essa parede, para essa artéria e não permita que ela desabe? Vamos mostrar a próxima animação? Então, voltamos. Estamos falando do infarto, mas isso serve para a síndrome estável. Olha, vejam, agora, o que aconteceu? A gente consegue dar uma paradinha? Acho que não, né? Acho que eu coloquei tudo na sequência. Passou tudo muito rápido. Mas o que acontece? Essa coisinha azul aí é o stent. Então, é o bob. Na medida que o balão foi insuflando, 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 ele armou, porque o bob vai montado em cima do balão, fechadinho. Ele entra lá dentro do paciente fechadinho. Na medida que o balão vai insuflando, insuflando, ele arma o stent, aí eu posso murchar o balão, como a gente murchou aí. E fica aquela estrutura. E agora eu vou tirar o balão, vou tirar o fio guia e vai ficar o stent lá dentro. E o sangue vai voltar a passar, diminuindo os riscos daquela placa desabar por dentro do vaso. Aqui essa foi... gente, olha, é legal porque esse era um projeto. Quando eu comecei a fazer aquele... então, esse slide é o projeto daquele lá. Pode seguir, mas são as tentativas e erros, tá? Coloca, quando eu comecei a fazer o desenvolvimento do meu projeto de stent virtual aí, né? Até que ficou bonitinho, achei que ficou bacana a demonstração.
E aí nesse, ó, agora voltou o sangue passar sangue passa ali por dentro do stent. Okay? Isso fica no organismo? Esse é uma estrutura metálica que vai ficar para sempre dentro do organismo. Não dá para tirar, é impossível retirar um stent de dentro do organismo. Porém, qual é a utilidade do stent? É essa, segurar a artéria nesse momento. Ele é útil dentro dos primeiros 6 meses. Depois dos 6 meses, eu não precisaria mais ter o stent dentro do corpo humano. Porque já fez uma fibrose lá. Já fez a fibrose, já cicatrizou, não precisaria mais desse stent. E a gente tem que entender que as nossas artérias são como grandes mangueiras. Quando a gente está regando o jardim, Frei, e nós queremos jogar o jato de água um pouco mais distante, a gente aperta, diminui o orifício de saída da mangueira e o jato faz mais pressão, não é isso? As artérias funcionam igual. Então elas têm motilidade, elas contraem ou relaxam de acordo com a necessidade de mandar mais ou menos sangue. Se eu não preciso com o stent já não acontece. Com o stent eu engesso o vaso. E aí o vaso naquele segmento, não todo, mas naquele segmento do stent, ele perde essa capacidade. E às vezes o paciente, apesar de estar com a artéria desobstruída, ele pode ainda ter sintomas de dor. E volta e faz exame, faz cateterismo, olha... Mas é esse espaço que está incomodando. Exatamente. Então, hoje, a gente tem uma nova tecnologia que está entrando no mercado. Eu não desenhei elas aqui, não fiz essa para vocês. Stent bioabsorvível. Então, diferente de ser um metal, uma liga metálica, ele é um plástico, ele é um acrílico. Depois de um certo tempo, o corpo absorve. Exato. Ele mantém essa estrutura, essas características de sustentação nos primeiros 6 meses. A partir daí que ele começa a perder força de sustentação, mas é um processo de perda bem lento, ele vai desaparecer em torno entre o 18º e o 36º mês, em média em torno do 24º mês, não vai ter mais stent dentro dessa artéria e ela pode recuperar a sua função. Doutor, eu vou chamar um intervalo rapidinho, então no próximo bloco, é o último bloco, vamos falar um pouquinho sobre o que é. Tem muita gente perguntando o que é uma ponte de safena, né? Então a gente vai falar isso e algumas dicas, enfim, aqueles tratamentos e dicas para a gente cuidar melhor do nosso coração para prevenir os infartos, viu? Quer saber isso e muito mais? Não sai daí que esse Vida e Saúde é seu e volta já só para você.